Olá a todos. Olá a todos, tudo jóia? Eu vou começar essa segunda parte da disciplina, que é falar sobre hemoparasitas, protozoários, onde é extremamente importante que vocês estejam acostumados, né, com a questão agora de começarmos a trabalhar com o que a gente chama de organismos unicelulares, né? Até o momento a gente trabalhou com ectoparasitas, com organismos grandes, que eram visíveis a olho nu, e agora a gente vai começar a conversar e falar um pouco a respeito de organismos unicelulares, né? Organismos que normalmente eles vão dentro do nosso organismo, principalmente através de lesões provocadas junto com o sistema circulatório, são levados a diferentes órgãos e acabam acarretando uma série de problemas. Então é extremamente importante que vocês comecem a se familiarizar um pouco com essa questão de organismos unicelulares. E qual é a importância clínica, né, e epidemiológica de vocês entenderem essa estrutura, né, de trabalhar com esses organismos? Bom, primeiro, e uma coisa que eu vou trabalhar bastante com vocês, vocês têm que conhecer os organismos, as espécies que existem, os gêneros que existem, para saber quais são as possibilidades que ocorrem. É muito comum um médico veterinário, ele é treinado, focado na parte clínica, para pensar em bactéria e em vírus. E na maioria das vezes esquece completamente dos hemoparasitas, dos hematoparasitas ou dos parasitas sanguíneos. Então, uma coisa importante é, conhecendo, né, sabendo esse tipo de informação, é a gente pensar em formas de prevenir. Por que prevenir? Para evitar que tenha um problema. Então, esse é o ponto X, né, de trabalhar com parasitologia, que é prevenir o problema, evitar. Veremos que algumas formas existem de tratamento prévio, principalmente com vacina, outros com controle de hospedeiro e vetores, mas a prevenção é a melhor forma da gente evitar qualquer problema. Claro que o aluno fica focando sempre, né, no tratamento, como é que vai entrar com o produto, o que, que vai utilizar. Esse tratamento ele é extremamente importante, ele faz parte das bases da farmacologia da veterinária, mas o aluno tem que, antes de tudo, também entender qual é o prognóstico, porque tratar por tratar, nós veremos que existem alguns parasitas que têm um prognóstico muito reservado, né? Ou seja, o que vai acontecer com o animal uma vez que ele adquiriu determinado parasita. É importante se conhecer a história natural. Qual é o ambiente que esse parasita frequenta? Quais são os hospedeiros que ele normalmente acomete? Quais são os vetores que fazem parte da história dele? Quais são as características ambientais que fazem parte dessa rotina? A etiologia, né, que é a origem disso tudo, né? Como é a forma que esses parasitas se manifestam, como é que ele se desenvolve dentro do organismo e por que que alguns parasitas geram determinados sinais clínicos. A frequência que isso ocorre nos animais, numa região, num rebanho, e fazer o diagnóstico. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa parte? Desde já, eu já vou avisando a vocês. Primeiro, de cada agente que eu for dar, vocês vão procurar o que que existe em grandes e o que que existe em pequenos. Os grupos já estão divididos e vocês vão continuar dessa forma. O que que vocês vão procurar? Primeira coisa que vocês têm que entender, como se faz o diagnóstico dos agentes que eu for citando. Então, seja ele tripanossoma, giardia, babésia. Então, como é que se faz um diagnóstico? Existe a possibilidade de eu fazer o diagnóstico por observação direta no sangue? Existe observação direta em algum órgão, algum tecido? Eu faço citologia? Eu posso fazer um esfregaço? Então, essa é uma forma que é observação direta. Segundo, como é que eu trabalho com sorologia nessas espécies, né? O que que é um teste sorológico para eu determinar a presença ou a ausência? E o que que eu determino com teste sorológico? Então, vocês vão ter que me falar para cada um, tanto para grandes quanto para pequenos. E importante também são as ferramentas de biologia molecular. Quais são essas ferramentas que são utilizadas? Vou dar um exemplo. Existe alguma forma de fazer um PCR? O que que é um PCR? Como que eu utilizo esse PCR? Então, uma das notas dessa parte do trabalho, né, dessa parte da disciplina, vai ser ao final uma apresentação que vocês farão
onde vocês vão dizer exatamente as formas de diagnóstico dos agentes. Vocês podem, numa dessa, juntar as formas, vocês podem trabalhar doença a doença. Nós veremos ao longo do desenrolar dessa segunda parte. E um outro ponto importante, vocês vão conversar comigo, né? Vocês vão apresentar, dividido em grandes e em pequenos também, os que os grupos já existem, são as formas de tratamento. Como é que eu trato uma babésia? Como é que eu trato um anaplasma? Como é que eu trato a leishmania? Qual o produto? Aí lembrem-se, qual o produto? Qual é a forma de aplicação? Qual a frequência e o tempo de uso? Né? Então, isso é extremamente importante vocês lidarem, trabalharem com isso. Então, ao final, vocês terão duas notas nesse tipo de atividade. A primeira nota será pelo material que vocês vão me apresentar. Vocês vão se dividir e cada aluno será responsável por uma parte, tá? Vocês vão me dizer qual, onde eu vou dar uma nota exatamente pelo que vocês apresentarem. Só que dessa vez, nessa segunda parte, eu quero, por capítulo, o nome da pessoa que fez aquele capítulo, onde vai falar sobre formas de diagnóstico e tratamento. Se a pessoa não entrega, ela vai receber 0 nessa segunda prova, nessa segunda nota. E a terceira nota vai ser uma aula presencial, onde eu vou fazer perguntas a respeito dos temas, tá? Então a terceira nota quem dará sou eu, onde eu verei as respostas que vocês farão para o trabalho que vocês fizeram. Lembrando que eu não vou perguntar somente da parte que cada um fez, eu vou perguntar como um todo e eu decido para quem que eu vou perguntar. Então, essa segunda parte, ela vai implicar duas notas para vocês. A primeira nota referente a diagnóstico e tratamento, vocês vão fazer uma parte escrita, fazer uma apresentação em PowerPoint, vão gravar um vídeo e vão me enviar esse vídeo, onde a gente vai discutir, vai ver, vai discutir, e depois, no segundo momento, nós teremos uma aula presencial, e nessa aula presencial a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um desses temas, tá certo? Então, o que é extremamente importante a gente conhecer sobre a epidemiologia desses agentes? Qual é o papel desses parasitas, né, nas populações? O que grupos que eles acometem? Quem que eles acometem? Por que que eles acometem? Então, isso é extremamente importante. Vocês vão fechar, né, exatamente me falando da epidemiologia molecular, das ferramentas envolvendo PCR, sorologia. Vocês vão discutir de cada um dos agentes que eu for tratar aqui e vocês trarão para mim, onde a gente vai discutir ao final a epidemiologia desse problema. E o que vocês notam, o que vocês vão notar, né, nessa parte de hemoparasita? A tríade da epidemiologia, onde envolve o meio ambiente, o agente hospedeiro, é uma constante. Não tem como eu ter um paciente com o agente se eu não tiver, né, o hospedeiro e o ambiente sendo avaliados. Então, é uma questão da tríade. E claro que alguns apresentam ainda a transmissão horizontal, né, feita de forma indireta pelos vetores, que é fundamental na questão dos hemoparasitas, como a gente vai ver daqui para frente. Na maioria deles, né, alguns não apresentam a transmissão horizontal indireta, né, através de vetor. Alguns têm uma transmissão horizontal direta, ou seja, hospedeiro a hospedeiro, onde faz o contato e a transmissão do agente. E nessa questão da tríade epidemiológica, né, do meio ambiente, do agente e do hospedeiro, é extremamente importante que vocês comecem a entender que os agentes eles têm uma relação direta com o clima e o ambiente, né, com o bioma. Então, o que é o clima? São as alterações, né, que ocorrem no ambiente ao longo de um período de tempo. E esse clima mais quente, mais frio, uma mudança de pluviosidade, de chuvas, uma mudança de temperatura, podem estimular, aumentando ou diminuindo o ciclo de cada um dos agentes. Então, isso é extremamente importante a gente entender. Outra questão é, qual é a capacidade desse agente de produzir a doença? E qual é a capacidade desse agente em ser agressivo àquele organismo? Então, a gente vê que alguns organismos, né, são extremamente sensíveis a alguns agentes e que alguns agentes conseguem facilmente atravessar as barreiras de proteção desse hospedeiro e, com isso, provocar a enfermidade ou mesmo uma gravidade na enfermidade. E a forma como o agente é inoculado, como é feita a entrada no organismo, é extremamente importante para a gente compreender como que é essa questão, né, de
da relação do agente em relação à enfermidade. E quanto ao hospedeiro, né, a forma de utilização do hospedeiro é importante. Se nós tivermos um cão de caça, um cão de guarda, um cão de companhia, um cavalo de tração ou um cavalo de corrida, um bovino de corte, um bovino de leite, tudo isso é extremamente importante para a gente entender como que esses animais eles interagem com esses agentes. A imunidade é a fase da vida que ele está, né? Então a idade e a imunidade são peças-chave. Alguns animais, mesmo na fase mais jovem, podem ser acometidos, mas de forma mais grave. E quando acometidos de mais para frente, né, eles têm um sistema imune que consegue trabalhar melhor. Essa é uma questão que as pessoas esquecem sempre, que todo o sistema imune ele combate qualquer que seja o hospedeiro, inclusive os parasitas. E na epidemiologia clínica, uma coisa que vocês não podem esquecer é que existe uma variabilidade entre cada um dos hospedeiros, né? Então, entre cães, entre gatos, existe uma diferença, mas entre cada indivíduo, né? Não só de raça, mas entre cada indivíduo, há uma relação diferente com aquele hospedeiro, há uma forma diferente dele manifestar o quadro clínico. E dentro dessa epidemiologia clínica, né, que é importante vocês conhecerem de cada um dos parasitas, é saber se o paciente cursa com febre, por que um paciente cursaria com febre? O que levaria a um aumento de temperatura? É uma ruptura de hemácia? É uma ruptura de leucócito? Né? Por que o paciente tem apatia? É problema de sangue? É problema de algum órgão? Por que ele não está se alimentando? Tem infecção no estômago? Tem infecção no intestino? Por que gera o sangramento? Esse sangramento ele é decorrente de alteração de plaqueta? Por que um organismo tem carrapato? Não tem carrapato? Está desidratado? Como que está a coloração da mucosa? Então, quando a gente começa a avaliar esses parâmetros diferentes para um determinado agente, a gente consegue entender melhor a clínica do paciente. E quando a gente chega lá depois de formado e vê a clínica do paciente, a gente consegue montar, né, todo o quebra-cabeça para tentar determinar exatamente por que aquele organismo, aquele hospedeiro, está com determinada sintomatologia, né, ou, na verdade, sinais clínicos. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês começassem a pensar sobre essa questão de